Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Babinhas, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, professor do curso de Biomedicina, do curso de Medicina dessa universidade, e hoje vamos falar sobre a anatomia do coração. Me apresentar rapidamente, então eu sou médico, também sou enfermeiro, sou médico com residência em ortopedia e traumatologia, especialista em acupuntura, tradicional chinesa, metodologia científica do ensino superior, com mestrado em morfologia, doutorado em ciências, orientador do programa de pós-graduação da nossa Universidade Federal Fluminense, no programa de ciências médicas, sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Anatomia, Pan-Americana de Anatomia, da American Association of Anatomists, e também fundador e presidente da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos entender que, para ser um grande profissional de saúde, né, é importante entender a questão de anatomia e de arte, né? Então, é uma frase que eu acho sempre importante, que é de Cruvelier: sem anatomia não existe fisiologia, cirurgia, nem medicina. E eu gostaria de render homenagens a alguns grandes anatomistas que eu gosto, que eu sigo, que eu estudo, que é o Jean-Léo Texier. Então, existe um livro, Texier-Latager. Esse é o André Latager, o seu discípulo. O Liar, então, é outro anatomista uruguaio, que se uniu ao filho do André Latager, que é o Michel Latager. O Netter é um atlas que a gente utiliza bastante nas aulas, né? O professor Sobota, aqui também, nós utilizamos em aulas. O professor Moore, livro de anatomia aplicada à clínica do Moore. O professor Didio tem um livro também, que é um brasileiro, que é um grande anatomista, um dos maiores nomes da anatomia brasileira fora do país, foi reitor em Ohio. O meu professor de anatomia, que me iniciou na anatomia, o professor Cecílio Pedaluz, que, por sinal, é contemporâneo do professor Didio, das mesmas escolas. O professor Rodrigo Mota é um grande professor meu de anatomia e de ortopedia, né, vivo, né? E o professor Carlos Machado também, vivo. Todos os outros já não estão entre nós. O Carlos Machado é o atual chefe da série do Netter, de anatomia e anatomia aplicada às clínicas. Muito bem, o objetivo da aula de hoje, da aula de coração, então, que envolve o processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos falar sobre a localização, características gerais do coração, a forma, tamanho, as suas câmaras, circulação pulmonar sistêmica, colateral, circulação fetal também, elementos anatômicos envolvidos no ciclo cardíaco, a estrutura e função do pericárdio. Vamos falar sobre as câmaras cardíacas, anatomia externa e interna, valvular, apresentar situações clínico-patológicas cirúrgicas embasadas na anatomia, e os principais vasos que irrigam, que drenam o coração, a inervação do coração, né? E vamos falar alguma coisa sobre, então, infarto agudo miocárdico e seu significado para a saúde. Bom, embriologicamente, o coração, obviamente, eu não vou adentrar em detalhes, porque é a aula de anatomia, mas precisamos comentar para entender um pouco o formato do coração, por que ele está daquela forma. Então, embriologicamente, o coração ele tem início lá por volta da terceira semana, 18º dia, mais ou menos, e onde ele tem um tubo e algumas alças cardíacas, pulsátil. Nós podemos observar aqui nessa imagem com apontador. Então, eu tenho aqui um bulbo cardíaco, tenho um ventrículo primitivo, né, um canal atrioventricular primitivo, e que uma extremidade, então, primitiva também desse tubo, né, dos átrios e seus seios venosos. Lá em cima, uma extremidade arterial. Então, ele na realidade, lá por volta do 18º dia, um tubo pulsátil com alças. Ainda que mal me expressando, eu achei na internet bem interessante, mostrando aí essa relação cranial e caudal, e ele compara com um frango, né, bem engraçado isso, mas correlacionando então com esse bulbo cardíaco, né, e o ventrículo e os átrios e os seios venosos. Então, ele faz uma brincadeira, um método mnemônico para poder gravar. Da terceira à sétima semana, então, acontece essas alterações, né, são fenômenos contínuos na embriologia. Então, lembrem vocês, é como fosse, a embriologia sempre não é algo estático, é algo em movimento, constantemente estão acontecendo alterações celulares e fenômenos biológicos, e isso vai tomando uma forma, até a forma final que a gente vê na anatomia. Então, esse coração, ele tem esse tubo pulsátil aqui, nós temos aí um bulbo com o ventrículo e o átrio mais inferior. Notem que aqui no ventrículo ele vai aumentando e a porção final dele vai se projetando posteriormente e ascendendo, que lá por volta da sétima semana,
sétima semana, mais ou menos eu tenho aqui já uma septação interatrial, interventricular, e já os vasos da base se formando, tá bom? Então, mais ou menos essa organização da terceira semana, em direção então, da quinta, sétima semana, você já tem mais ou menos aqui um tronco, né, arterial. Aqui tem os dois átrios, e eu tenho uma comunicação átrio-ventricular e o ventrículo primitivo. Bom, então nessa terceira semana você tem apenas aí esse tubo, né, endocárdico e uma alça cardíaca. Já na quarta, quinta semana eu tenho desenvolvimento então de formação de cavidades, né, ventriculares aqui, ventrículo direito e esquerdo, já se desenvolvendo, e aquela projeção que eu havia comentado, então posterior e ascendendo, né, formando também a cavidade pericárdica nesse período. E aí entre a quinta e a sétima semana você tem a septação das câmeras, que seria o quê? O septo interatrial e interventricular. Obviamente, isso vem em detalhes da embriologia. Então, são eventos contínuos, e esses eventos, observem aqui nesse vídeo que vai rodar agora, que eu tenho desenvolvimento do membro ao mesmo tempo que eu tenho desenvolvimento do coração aqui. Percebam, então, aqui, ó, eu tenho a formação de um membro lá, mas eu tenho aqui o coração se desenvolvendo naquele tubo e vai alterando, já formou aqui um coração. E notem a flexura cefálica do embrião, então, em direção a esses vasos que vão irrigar. E esse coração continua aqui e vai aumentando. Então, esse desenvolvimento acontece da terceira à sétima semana, como nós havíamos comentado, né? Então, algumas bases, né, para entender a importância da anatomia do coração, algumas bases aplicadas à clínica. Então, olha, sempre uma sístole e diástole, contração dos ventrículos, para esvaziá-los, e aí, aqui eu consigo visualizar melhor, né? Olha aqui, a atrioventricular esquerdo drenando para o ventrículo esquerdo, e o atrioventricular direita para o ventrículo direito, né? Então, vocês vão perceber que existe sempre esse tum-tá, tum-tá, tum-tá. O tum é o fechamento das atrioventriculares, né, quando se enche os ventrículos. E aí o tá é quando os ventrículos se contraem, esvaziam os ventrículos, e o sangue retorna, então fecha as válvulas da aorta do trombo pulmonar, que é o tá. Tum-tá, 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 constantemente. Nessa outra imagem, mais uma vez, nós podemos observar, olha só, a contração é simultânea aqui dos ventrículos, né, direito e esquerdo, o esquerdo mandando sangue para o corpo todo, e o direito para os pulmões. Por que eu devo saber anatomia? Vejam, olha essa situação numa emergência. Então, é muito comum, algumas situações, não desse gênero, mas perfuração por arma branca é bem comum em várias partes do corpo, e como é importante o conhecimento anatômico. Então, aqui observando, perfurou o coração, está morto? Não, não está morto. O paciente está entubado, está róseo, está irrigando, né? Então, na cirurgia, agora vocês vão observar, a cirurgia, essa abertura aqui que estão no tórax, é o paciente de lado, estão abrindo lateralmente para observar. Logicamente, depois de imagens. E aí perceba o cirurgião retirando a faca, que por sorte de Deus, perfurou nada, somente a pele aqui. Passou rente ao pericárdio e rente os vasos ali, o pericárdio frênicos. Retirando. Isso é de um país latino-americano, porque a linguagem se perceber que é em espanhol dos irmãos, né? Olha que coisa, né? Então, gente, Deus é bom a toda hora, né? Tanto para o paciente nessa situação, como para o cirurgião, sem maiores problemas. Outra situação, por que eu devo saber anatomia? Olha isso, na emergência, acontece muito, né? Olha só, o pulmão batendo constantemente, o coração batendo constantemente, e os pulmões estão ali se enchendo de ar. Então, tórax aberto, né? Um trauma. Essa congestão venosa na superfície é importante saber, porque, vejam, isso aqui, se eu tenho alguma coisa no coração que está impedindo a entrada do sangue no átrio direito, que o sangue de todo o corpo vai entrar no átrio direito, né? E sangue da cabeça dos membros superiores e sangue dos membros inferiores chega no átrio direito. Se eu tenho alguma coisa no ventrículo direito ou lá no pulmão, que está restringindo a passagem do sangue do ventrículo direito para o pulmão, ou restringindo a passagem do átrio direito para o ventrículo direito, esse sangue congestiona, e aí você vê na superfície essa congestão venosa, né? Então, isso pode acontecer em várias situações, tamponamento cardíaco, o hemopericárdio, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, aqui outro exemplo claro, olha só, a jovem com uma jugular, sem fazer esforço, com uma jugular bem túrgida. Por quê? Tem alguma coisa obstruindo, então a entrada desse sangue no átrio direito, ou sobretudo a saída do átrio direito para o
ventrículo direito. Então, congestiona a superfície, é um sinal semiológico importante, né? É importante também essa anatomia, conhecer a superfície para fazer o eletrocardiograma e entendê-lo depois, por que esses eletrodos estão aqui nessa região. Para verificar, gente, na verdade, alguns vetores, né, direcionamento de biofisiologia, para entender essa mecânica, o direcionamento do coração e, por sua vez, realizar o eletrocardiograma. Então, vejam, existem vários eixos de direção que você capta sinais cardiológicos para poder gerar esse eletrocardiograma, para verificar sempre esse complexo QRS e saber se tem lesão, se tem uma isquemia ou um infarto agudo do miocárdio. Então, veja, na patologia, medicina legal, também vejo aqui uma peça patológica cheia de sangue coagulado. Esse é o pericárdio, né? Então, veja, tem muito hemopericárdio aqui. Hemopericárdio, sangue dentro do pericárdio, por algum motivo sangrou. Na realidade, eu sei, tem um trauma aqui, uma ruptura desse ventrículo direito, e aí sangrou para dentro do pericárdio e o paciente veio a óbito, e aí formou esses coágulos. Então, ruptura, explodiu a parede, né? Por algum motivo, essa parede sofreu um trauma, ou uma ruptura, e aí o hemopericárdio, nós chamamos isso de tamponamento cardíaco. Então, está aqui o hemopericárdio ou o tamponamento cardíaco. Veja, o coração não consegue expandir dentro de um ambiente fechado, que é o pericárdio, cheio de sangue. E existe uma técnica, né, em que você pode, a tempo, se diagnosticado, fazer uma pericardiocentese, né? Então, veja, e esse paciente pode vir a óbito. Então, como é importante conhecer, então, essa anatomia. Aqui, vejamos, uma perfuração por arma de fogo, um tiro, né, pegou exatamente no ventrículo esquerdo. Algumas outras patologias, aqui uma perfuração também de arma de fogo, umas áreas aqui esbranquiçadas, são áreas necrose, que não teve, houve, então, na realidade, isquemia, não chegou sangue direito nessa região, e aí você tem um miocárdio esbranquiçado, fibrosado aqui, né, por áreas de infarto. Ou um coração bem gorduroso aqui, né, coração, então, um indivíduo com uma hiperlipidemia, então, e porque também devemos saber a anatomia, as variações embriológicas, então, o forame aqui, por exemplo, o forame interventricular não se fechou direito naquela septação, e tem uma mistura de sangue, o átrio, o septo interatrial também não se fechou, então, eu posso ter um corpo pulmonar, ou posso ter uma situação dessa, uma ectopia cardíaca. Vejam vocês, o coração se desenvolveu na parede, foi mal formado, e o coração está na superfície. Né? Veja, então, ectopia cardíaca. Outras situações que podem ocorrer, então, transposição de vasos, o forame interatrial interventricular aberto, levam essa criança, que nós chamamos aqui, então, de blue baby, né? Que é uma tetralogia de Fallot, que vocês vão aprender em biologia. Como é importante a anatomia, vejo, por que é importante saber de uma TC contrastada, eu consigo visualizar toda a vascularização do próprio coração ou dos ramos dele. Aqui um stent, né, os programas de imagem cada vez mais trazem isso. Também, se não souber, eu tenho surpresa numa cirurgia, né, tem que saber as variações anatômicas, senão pode acontecer isso. Tem que conhecer, porque se eu souber direitinho, eu vou colocar uma válvula cardíaca direitinho. Como a anatomia, ela é próxima da imagem. Então, se eu tenho uma ressonância, uma tomografia, um corte axial, eu estou vendo exatamente a anatomia, gente. Olha aqui o ventrículo, outro ventrículo, os dois estão lá, os átrios, né? Eu vejo o coração é um órgão tetracavitário. Então, ele tem um septo aqui no meio, que é o septo interventricular, o interatrial, fácil de visualizar, né? Então, vamos ao coração. Em detalhes. Então, veja, o sangue de todo o corpo chega no coração, no átrio direito. O sangue da veia cava inferior traz o sangue dos membros inferiores e do abdômen, né? E a cava superior traz sangue para o átrio direito também, dos membros superiores, cabeça e pescoço. Esse sangue vem para onde? Passa para o ventrículo direito. Então, esse lado direito do coração é um lado em que eu tenho um sangue venoso, pobre em oxigênio. O ventrículo, quando se contrai, os dois se contraem junto, mas o ventrículo direito, nesse caso, envia sangue pela artéria tronco-pulmonar, que bifurca debaixo da aorta em pulmonar esquerda e pulmonar direita. Aqui uma representação que acontece dos dois lados. Então, esse sangue arterializado sob pressão de bomba cardíaca chega no pulmão. Lá nos alvéolos pulmonares, então, esses vasos já capilares, eles ficam exatamente assim, abraçando o alvéolo, né? Então, eu tenho os vasos arteriais, estou levando sangue venoso, e aqui as veias que já vão captar o sangue arterial. Nessa imagem, eu consigo visualizar
O alvéolo, então, quando você tem uma inspiração, você enche os alvéolos de oxigênio, por a diferença de pressão, tem mais oxigênio dentro do alvéolo, menor no vaso, então o oxigênio vai para esse capilar, né, e segue com o sangue arterializado. O CO2 que estava aqui nesse sangue que vem do ventrículo direito, ele, por diferença de pressão, tem mais aqui, menos no alvéolo, troca. Então, por difusão, o O2 entra no vaso e o CO2 vai para o alvéolo. Isso chama-se hematose pulmonar. Então, agora retornam veias, pequenas vênulas, que vão se organizando, formando veias maiores e drenam, acabam formando 4 veias. Uma veia pulmonar superior direita, inferior direita, uma superior e inferior esquerda. As 4 veias vão chegar aonde? Vão chegar no átrio esquerdo. Então, sangue arterializado vindo por veias. E aí, do átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, que, por sua vez, ele se contrai simultaneamente com o ventrículo direito, enviando sangue pela aorta para todo o corpo. Então, percebemos que nós temos aqui essa uma pequena circulação, onde envolve a circulação pulmonar, o ventrículo direito e os pulmões ao átrio esquerdo. Agora, a grande circulação sistêmica, envolve o ventrículo esquerdo, que envia sangue pela aorta para todo o corpo, lá de todo o corpo retorna o sangue venoso ao átrio direito. Então, circulação pulmonar envolve ventrículo direito e átrio esquerdo. A grande circulação ou sistêmica envolve ventrículo esquerdo e átrio agora direito, tá? Percebemos que é uma troca. Então, existem essas porções, essas estruturas anatômicas envolvidas com o ciclo cardíaco, que são para nem fisiologia. Então, geralmente o sangue chega, como falei para vocês, no átrio direito por cava superior e inferior, sangue venoso, passa o ventrículo. No mesmo momento chega sangue agora arterializado vindo dos pulmões, pelas 4 veias pulmonares, no átrio esquerdo. Então, o primeiro momento do ciclo cardíaco, você tem uma sístole atrial, onde a abertura das atrioventriculares, direita e esquerda, vou colocar novamente a canetinha, e aí esse sangue ele migra para os ventrículos, simultaneamente. Então, a sístole atrial. Depois, ao término, então, dessa sístole atrial, as atrioventriculares se fecham. É o primeiro momento, é o TUM, né, que vocês ouviram no videozinho anterior. E aí, esse ventrículo está cheio, aumenta a pressão intraventricular, né? Essa pressão intraventricular, então, ela faz com que ocorra uma sístole ventricular. Então, essa sístole ventricular é a contração dos 2 ventrículos, fazendo esvaziamento dos ventrículos, através de quem? O direito pelo tronco pulmonar, para os pulmões, levando aquele sangue venoso, e o esquerdo para a aorta, para o sangue arterializado para o corpo todo. Essa é a sístole ventricular. Depois eu tenho uma diástole ventricular. A diástole ventricular é em que momento? Na sístole eu tenho a abertura da válvula da aorta e do tronco pulmonar. Já na diástole ventricular, que é o relaxamento do ventrículo, elas se fecham. Fecha a válvula da pulmonar e da aorta. E naquilo se enche sangue de novo o átrio. Então percebemos que eu tenho sístole atrial e diástole atrial, sístole ventricular e diástole ventricular, tá? Então, vejam, eu tenho aqui esse chama-se ciclo cardíaco, tá? Então, nesse momento, sempre tem o tum-tá, tum-tá, tum-tá. O tum é o fechamento das atrioventriculares aqui, né, quando esvaziar os átrios e encher os ventrículos, e o tá é quando eu esvazio os ventrículos, e aí o sangue está enchendo, esvazia os ventrículos, e o sangue está retornando pelo tronco pulmonar, pela aorta, querendo voltar por refluxo para os ventrículos, e aí é o tá. Se eu tenho um tum-tá, tum-tá, tum-tá é o normal, e se eu tiver um tum-tum-tá, ou trum-tá, ou se eu tiver um tum-tá-tá, ou um tum-trá, percebemos que eu tenho alteração nessas válvulas, né? O tum-tum-tá e o trum-tá nas atrioventriculares, o tum-tá-tá e o tum-trá nas válvulas da aorta e na pulmonar. Então, são questões patológicas básicas de se entender. Aqui um outro videozinho rápido, mostrando então a situação cardíaca e precisa entender isso que eu acabei de falar. Olha aqui. Olha, sístole e diástole, sístole e diástole. Esvaziamento dos ventrículos, a sístole, e o fechamento das válvulas, tá? Constantemente isso acontecendo. Outra imagem, agora novamente, olha as atrioventriculares fechando, o tum, e o tá é no outro momento, né? Observando mais uma vez. Fechamento atrioventricular, e sempre simultâneo as duas, né? Em momentos diferentes. O fechamento das atrioventriculares e o fechamento
da pulmonar e da aorta. O mediastino é importante que a gente conheça, então, para saber onde é que está o coração, o mediastino. O mediastino é um espaço situado, então, no tórax, situado entre os pulmões, né? E esses pulmões estão envolvidos por pleuras, por membranas, dos dois lados, independentes, como o coração está envolvido por um pericárdio. Então, existe o mediastino, que é esse espaço entre os pulmões, né, centralizado no tórax, e ele está preenchido, esse mediastino, por quem? Pelo coração, né, pelo timo, e nesse corte axial, corte transversal, vocês vão observar que o coração está mais anterior aqui, né, e tem a aorta, tem veias aqui, e o esôfago nesse segmento posterior. Então, esse espaço aqui entre um pulmão e outro, nesse corte axial, limitado pelos pulmões, limitado anteriormente pelo externo, né, limitado posteriormente pelo corpo vertebral, esse é o mediastino. Esse mediastino também tem o limite inferior, que seria o diafragma, né, e superior seria a primeira costela e a primeira vértebra, que é a abertura superior da cavidade torácica. Então, observando esse esquema aqui, são dois mediastinos. Aliás, o mediastino é um, separado em dois segmentos, que nós chamamos de mediastino superior. Uma linha imaginária no ângulo de Louis, o ângulo external, traça uma linha imaginária, vai dar na altura da T4 e T5, disco intervertebral T4 e T5. Superiormente, a primeira costela, né, a primeira vértebra, posteriormente o corpo vertebral, toda a extensão do mediastino. Então, aqui eu tenho o mediastino superior, né? O mediastino inferior, ele é composto, então, pelo corpo do externo aqui, né, a linha imaginária superiormente, o corpo das vértebras de T5 até T12, e inferiormente o diafragma. Este é o mediastino inferior. Então, se dividimos somente em superior e inferior. Há uma subdivisão no mediastino inferior. O superior está aqui, está coloridinho. Então, a linha imaginária aqui no ângulo de Louis, ângulo external, disco intervertebral de T4 a T5, a primeira costela. Então, eu tenho aqui o mediastino superior, que é preenchido pelo arco da aorta, pela traqueia, pelo esôfago, passando posteriormente, tá? Já o mediastino inferior, então, está entre o externo e o corpo das vértebras. O diafragma, inferiormente, superiormente, a linha imaginária. E aí ele se subdivide. O coração, para ficar mais fácil, ele está no mediastino médio. O mediastino anterior, em azul aqui, é preenchido pelo timo, tá? Um órgão do sistema linfático. Já atrás, então, tem o mediastino posterior, colado às vértebras. Então, a aorta descendo, a porção descendente torácica, o esôfago, ducto torácico, veias e nervos. Tá? Então, mediastino superior e inferior, e no inferior tem uma subdivisão, anterior, médio e posterior. Lembrando que o coração está no médio. Essa imagem, novamente, chama atenção. Então, o coração está situado no mediastino médio. O anterior tem o timo, o posterior a aorta, esôfago e parte da traqueia, ducto venoso, que a gente consegue visualizar nessa imagem. Isso aqui está preenchido, é o mediastino posterior preenchido. O esôfago com nervos, a aorta, traqueia e brônquios, e atrás do esôfago eu tenho aí o ducto torácico, o ducto IPQ, eu tenho também a veia ázigo e as hemiázigos, tá? Então, o mediastino aqui posterior. A topografia do coração, como ele está no tórax, então, como já falado, está situado no mediastino médio, né? Atrás, então, dentro da cavidade torácica, né? Protegido pelo gradeado costal, exatamente no mediastino médio, e aí ele se encontra no plano oblíquo. Se o plano mediano está aqui, ele está obliquamente ao plano mediano, repousando sobre o diafragma. Ele está exatamente, ele tem uma forma de um cone, né? Então, um cone truncado, então a base está aqui, o ápice está aqui. Imagina um triângulo invertido, um cone invertido. Lembrando que esse plano mediano, então, ele está 1/3 do plano mediano para a direita e 2/3 para a esquerda. Ele está situado entre a terceira cartilagem costal até a quinta cartilagem costal, quando se fala em cartilagem. Clinicamente, é mais importante falar espaço intercostal, entre a segunda e a terceira costela, então estou no segundo espaço intercostal. Então, do segundo ao quinto espaço intercostal é a delimitação do coração, à esquerda. Então, eu tenho a clavícula aqui, na linha hemiclavicular, né? Eu estou aqui na quinto espaço intercostal, estou no ápice do coração, o também chamado de ictus cordis.
A base do coração está nivelada, então, com a terceira cartilagem costal, tá? Nota, então, que ele está mais à esquerda do peito, não totalmente à esquerda do peito, como a música do Milton Nascimento fala. Coração de estudante, coração está à esquerda do peito. É uma música, é poesia, tá bom? Então, vejam, se considerar a costela ou cartilagem costal, da terceira à sexta cartilagem costal, ou do segundo ao quinto espaço intercostal. Isso é importante para entender, depois aqui, alguns focos de ausculta. Então, existe uma delimitação. Se eu estou nivelado na terceira cartilagem costal aqui, na base do coração, eu tenho uma margem superior do coração. Aqui, na margem esquerda do coração, então eu estou na linha hemiclavicular, tá? Aqui na linha hemiclavicular, eu estou à margem esquerda do coração. A margem inferior do coração está repousando sobre o diafragma, como já falamos. E a margem direita do coração está aqui paralelo, então, numa linha paraesternal à direita. Tá? Então, ele tem margem superior e inferior, esquerda e direita. Veja como o ângulo de Louis é importante, né? Esse ângulo external, para delimitar aí os vasos da base, delimitar o coração. Estão vendo aqui nessa anatomia de superfície? A segunda costela se articula aqui justamente na junção manúbrio external no ângulo de Louis, correto? Nível de T4, T5. Então, o coração está em T4, T5, né? E notem que agora, na terceira, ele como um todo, com os vasos da base. Mas ele situa-se a partir da primeira, segunda, terceira cartilagem, né? Aqui está a base do coração, terceira cartilagem costal, quarta e quinta cartilagem costal, e sexta cartilagem costal. Então, até aqui. Agora, segundo espaço intercostal, daqui até o quinto aqui. Ok? Essa delimitação. Percebam como na superfície é importante conhecer os vasos da base aí. Por exemplo, a aorta, a cava superior, né, os troncos pulmonares, a divisão da traqueia, tudo acontece mais ou menos à altura aqui do ângulo de Louis, gente. Então, na superfície eu consigo saber que exatamente ali eu tenho a aorta ascendente, do lado direito tem a cava superior, né, e lateralmente, nesse espaço intercostal, eu vou ter as pulmonares saindo aí, os brônquios um pouquinho mais nivelados com a terceira cartilagem. Então, fica muito mais fácil, né? As relações anatômicas. Então, o coração está nesse mediastino, médio, mantém relação com quem? Ele está sobreposto, repousando sobre o diafragma, que está justaposto, né, ao fígado. Então, veja, pulmão direito, pulmão esquerdo, nesse corte coronal frontal. No corte axial, ou transversal, como queiram, eu tenho ele mantendo relação, novamente, vejo, com os pulmões, aqui o pericárdio com o externo, posteriormente com o esôfago e com a aorta. Nessa imagem aqui, então, uma vista do pulmão, o lado esquerdo, foi retirado do pulmão esquerdo para mostrar a relação do coração. Então, repousando sobre o diafragma, mantém relação, então, com o pulmão esquerdo foi retirado aqui. Vejam, aqui com o externo anteriormente, posteriormente com o brônquio principal, né, lá com a aorta. Agora, do outro lado, o lado direito, o hemitórax direito, foi retirado do pulmão. Ele mantém relação com o pulmão, mantém relação com a cava superior, que é um vaso da base, com a ázigo, com o brônquio, a artéria e veias pulmonares. E lá atrás com o esôfago. Né? Aqui não aparece tanto, mas aqui aparece no esôfago. Isso é importante clinicamente, porque às vezes algumas esofagites podem simular um infarto agudo do miocárdio, ou às vezes o paciente está infartando mesmo e ser confundido com uma esofagite. Então isso é imprescindível que tenha conhecimento dessa diferenciação. Então, o mediastino posterior aqui são as estruturas que mantêm relação com o coração posterior. Quem é? O esôfago, como falei, a aorta descendente torácica. Aqui, os brônquios, né? Os brônquios principal e os brônquios segmentares, aqui mantém relação também com os nervos, nesse caso, o nervo vago também. Aí o diafragma inferiormente. Então, veja, ele tem essa forma aqui, olha só. Então, a margem inferior está em direto contato com o diafragma. Margem esquerda com o pulmão, margem direita com o outro pulmão. Aqui na base, então, acima dele eu vou encontrar o timo. E aqui ele está envolto pelo pericárdio. Esse pericárdio se fixa fibroso no diafragma, se fixa na parede anterior, no externo, parede posterior, tem relações com as pleuras. Aqui foi retirado o coração. Então vejam, olha aqui o pericárdio se prendendo no diafragma, né? Se fixa no diafragma. E notem que aqui atrás eu consigo visualizar, então, o esôfago, a aorta, aqui o ducto linfático, ducto torácico, ducto de Pequet, a veia ázigo, né? E aqui foi retirado o coração para ver essa relação.
Veja como a margem do coração, ele cria uma silhueta, né? Que na radiografia de tórax, em AP ou PA, a gente consegue visualizar direitinho a margem esquerda do coração até o ápice. Aqui se confunde um pouco, se sobrepõe a margem inferior com o diafragma, não dá para ver direito. Já a margem direita eu consigo ver parte dela. E lá eu consigo ver parte da aorta, olha só, gente, o botão aórtico. Imagine se aqui fosse um pouco mais aumentado. Posso pensar em um aneurisma. Então, aqui o coração dentro do saco pericárdico, afastado para mostrar a vocês. Então, ele fica dentro de uma bolsa, né? Dentro do saco pericárdico. Então, observem as relações dos vasos, que as veias pulmonares, superior e inferior esquerda, aqui eu tenho o tronco pulmonar, a aorta do outro lado, o seio venoso, e aqui o espaço, né? Olha a cava inferior do outro lado lá, embaixo, e a cava superior aqui, adentrando no átrio direito que não conseguimos visualizar. Essa é a parede do ventrículo esquerdo, que ela é mais posterior. Retirado o coração, olha essa margem, a proeminência esofágica aparecendo aqui, muito íntima no coração, né? Então, por isso aquela clínica eu falei para vocês, a confusão de problemas gástricos com um infarto agudo do miocárdio, pode ser confundido. As 4 veias pulmonares, né? A cava superior e inferior, aqui o tronco pulmonar e a aorta. Percebem que tem aqui a membrana? Então, é o pericárdio, né? O pericárdio parietal. E então, ele está na parede, envolvendo o coração, e isso reflete sobre a víscera, sobre o coração, que é o pericárdio seroso visceral. Notem que, então, ele se prende a esses vasos da base, né? Nós chamamos base do coração. Existe aqui 2 seios, um seio transverso e o outro seio oblíquo. Esse seio transverso geralmente é utilizado em cirurgias. 2 seios são importantes de conhecimento. Uma cirurgia cardíaca, por exemplo, olha só, o médico colocando o dedo por trás dos grandes vasos para poder fazer um pinçamento ou uma circulação extracorpórea. Anatomia de superfície do coração, como eu havia falado para vocês, olha o segundo espaço intercostal, eu consigo auscultar a válvula da aorta. No segundo espaço intercostal à esquerda, agora eu consigo auscultar o tronco pulmonar, a válvula pulmonar. No quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, eu consigo auscultar a válvula mitral. E aqui no quinto espaço intercostal, ou na margem aqui esquerda do externo, ou na margem direita, consigo auscultar, então, a tricúspide. Mas você percebe que, em marca d'água, olha a mitral, ela está situada lá em cima, só que eu ouço melhor aqui. A tricúspide, melhor, ela está lá em cima, eu ouço melhor aqui. E a aorta lá em cima, pulmonar. Por quê, gente? Veja, é mais audível, por exemplo, o ventrículo direito, né, o sangue que vem do átrio esquerdo, ele vem e cai, pum, bate aqui no fundo do ventrículo, portanto, vou ouvir melhor aqui a mitral. O sangue sai do ventrículo esquerdo em direção à aorta, ele vem, pum, bate aqui na aorta. Supressão de bomba cardíaca bate aqui, eu ouço melhor a aorta aqui, a válvula aórtica. Do ventrículo direito, ele sai em direção ao tronco pulmonar. Então, o sangue vem aqui, pum, bate aqui na tronco pulmonar, e eu ouço melhor aqui, né? E a atrioventricular, então ela abre aqui, direita, o sangue, pum, bate no ventrículo direito. Então, essa brincadeira precisa entender, com som, o direcionamento do fluxo sanguíneo, por isso é mais audível essas válvulas aí, tá bom? Aqui na superfície é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Estão percebendo em verde aqui, em vermelho. Vermelho é o que eu consigo auscultar melhor, e em verde é o local anatômico das válvulas atrioventriculares, da aorta e tronco pulmonar. Da aorta e tronco pulmonar são chamadas também das válvulas semilunares, né? Muito bem, aqui maior aumento, ok? As margens nós já falamos do coração, aqui em inglês se traz como borda, mas na terminologia anatômica e tradução, então são chamadas de margens do coração. Aqui ele está situado no tórax, recoberto por quem? Recoberto, então, grande parte pelo pulmão, né, e aqui pelo timo. O pericárdio, quem é o pericárdio? É o saco pericárdio que envolve o coração. Então, é uma membrana de tecido conjuntivo fibroso, né, que envolve o coração, e ela se reflete sobre o coração. Veja, nessa imagem aumentada aqui, então tem uma estratigrafia. A parte interna, a câmara cardíaca, está aqui. Aqui eu tenho um endocárdio com células endoteliais. O miocárdio é o músculo estriado, propriamente dito, do coração. Depois eu tenho o epicárdio, também chamado de pericárdio seroso visceral. Ele vem, se reflete sobre a parede e forma o pericárdio parietal ainda seroso. A parte externa dele, que é o pericárdio fibroso, que se fixa na pleura, se fixa no diafragma, é aquela parte externa. Esse pericárdio seroso, tanto parietal, está na parede, quanto visceral, está na víscera,
tem células mesoteliais que produzem uma pequena quantidade de líquido. Esse líquido é o líquido pericárdico, em torno de 15 a 30, tem autor que traz até 50 ml, na realidade 15 a 30 ml de líquido pericárdico, que está nesse espaço aqui, cavidade pericárdica, né? Então, e aí é um espaço, na verdade, virtual. Então, veja, o coração se desenvolve como se fosse a mão, ele tem o tamanho de uma mão fechada, né? Então, ele se projeta, vai empurrando, imagina uma bexiga, né? Ou um balão aqui cheio de ar, você pressiona ele contra a mesa, lógico, se não estourar, né? Então, se pressiona a sua mão. O que está em íntimo contato com a mão, que aderiu à mão, é o pericárdio seroso visceral. E o que fica a parede, o pericárdio parietal, né? O espaço é a cavidade pericárdica, ok? Então, aqui no desenho anatômico, vejo o pericárdio seroso visceral envolvendo a víscera, uma lâmina fina e uma parte parietal. O espaço é a cavidade pericárdica. A parte externa só do parietal, que é chamada de fibroso. Nesse desenho fica mais claro. Nota em vermelho aqui, envolvendo toda a víscera, o coração invadiu, então ele é envolto pelos pericárdio seroso visceral em vermelho. Aí ele vem aqui nos vasos da base e se reflete, onde eu mostrei antes cortado. Reflete para a parede, então pericárdio seroso parietal. Esse parietal, ele então está em toda a parede. Só um minutinho. Por favor, amor. Bom, coisas de aula remota, coisas de aula em casa, né? Minha filha. Bom, vamos lá. Então, voltando. Pericárdio seroso visceral, ele envolveu toda a víscera, todo o coração, e ele se reflete sobre uma parede. Então, pericárdio parietal, mas ele continua sendo seroso, esse vermelho. O verdinho aqui é o fibroso, só a parte externa, uma lâmina externa, né? Então, que tem alguns ligamentos que acabam fixando esse pericárdio em outras membranas, como, por exemplo, a pleura, como, por exemplo, o diafragma, e assim por diante. Tá? Nessa outra imagem, conseguimos visualizar bem, olha o pericárdio seroso visceral aqui, contínuo com o parietal. Note que o parietal, a parte fibrosa, é contínua já com quem? Com a pleura, né, nesse corte axial. Nessa imagem, consigo visualizar quem? O pericárdio fibroso. Ele sempre vai ser o parietal, a lâmina externa, e se fixa aqui ao diafragma e aos elementos que nós já falamos. Aqui foi retirada para mostrar, então, como essa cavidade pericárdica é virtual, é muito fininha. Tem aí de 30, em torno de 15 a 30, a capacidade, 30 ml de líquido pericárdico produzido pelas células mesoteliais desse pericárdio seroso aí, ok? Aqui, novamente, olha onde é que ele dá a volta. Então, a parte envolvendo o coração, o seroso visceral, foi junto com o coração, foi retirado do coração. Quando ela se reflete sobre a parede, é exatamente aqui nesses vasos que ela se reflete, formando o parietal. A parte interna, então, serosa visceral, e a serosa parietal e a parte externa fibrosa. Eu acho que ficou claro para vocês, né? Olha só, aqui essa parte esbranquiçada, o seroso visceral, e aqui depois eu tenho a porção que envolvendo a víscera, que é o visceral. Veja, esse pericárdio, então, ele, dentro da cavidade, ele pode produzir uma pequena, esse líquido, e pode inflamar. Então, essa inflamação nós chamamos de pericardite, tá? E a pericardite, imaginem vocês, é como se fosse, o líquido fica mais espesso. Imagine você pegar um pão, uma fatia de pão, desses pão de forma, passar bastante manteiga, colar as duas, abrir, vocês vão perceber que tem o quê? Algo colante, né? Então, a pericardite pode trazer esse aspecto, a secreção fica mais espessa, né? E é diagnosticado, então, pelo som estetoacústico e também pelo exame laboratorial. Então, um exame de sangue. Outra situação que pode acumular, então, é líquido aqui dentro dessa cavidade, que é o hemopericárdio, que pode levar a um tamponamento cardíaco, né? Seja por excesso de líquido pericárdio ou por sangue, ok? Aqui um exemplo claro, então, do hemopericárdio, o tamponamento cardíaco, acumulou sangue no pericárdio. Então, a quantidade de sangue aí é hemopericárdio, e aí é uma condição que leva o tamponamento cardíaco. A morfologia externa do coração. Então, esse coração é um órgão tetracavitário, é um órgão, então, muscular, né? E ele tem um tamanho proporcional à mão fechada, pelo amor de Deus. Mão não é punho e punho não é pulso. Pulso é artéria, o fenômeno da artéria pulsar no punho. Então, aqui, mão fechada é o tamanho do seu coração, que se você observar, é o tamanho do seu coração. E aí vocês vão perceber que, se fechar a mão de um homem do lado de uma mulher, vai ter um pouco maior, a massa da mão é maior. Proporcional ao coração, a massa é maior. É proporcional à massa corpórea.
Então, mais ou menos, o coração de uma mulher, ele tem tamanho, o peso, de 250 a 280 gramas, e no homem de 280 a 350 gramas. Isso é muito variável, né? Obviamente. Então, se considerar, imagina um indivíduo de 2 metros de altura, um jogador de basquete, ele vai ter mais de 350 gramas. A maioria dos livros trazem como o peso do coração tem 350 gramas. Então, gente, o Moore traz lá claramente, proporcional à mulher, é um pouco menor. Então, tem uma média no estudo feito, que é 250 a 280 gramas da mulher, do homem, 280 a 350. Então, quanto maior o homem é, ou maior a mulher é, o peso varia. Formato, como falei para vocês, tem um formato de um cone truncado, invertido, a base está aqui, o ápice está aqui, né? E a função do coração, nós já falamos, é bombear o sangue para todo o corpo, né? E aqui uma imagem mostrando um coração fetal. Perceba que são 2 dedos, né? O primeiro quirodátilo, o segundo quirodátilo da mão, está segurando a aorta, olha o tamanho do coração, o tamanho da ponta de um dedo. Então, ele tem essa função. Olhando aqui no tórax, né, in situ, vocês vão perceber que quem está de frente, qual é a cavidade que está voltada para frente? A maior parte, né, quase todo o ventrículo direito está aqui desenhado. Então, esse é o ventrículo direito, ele é mais anterior. O ventrículo esquerdo, ele é mais posterolateral. E já o átrio direito, ele é mais posterior-superior, e o átrio esquerdo praticamente é posterior, não conseguimos visualizar. Tá? Então, eu sei que aqui é o átrio direito, por quê? Vejam, ele vai em direção, aqui eu chamo de cone, né? Então, que é um tronco do pulmonar. Então, o ventrículo direito aqui, e aqui em direção a dar início à formação do tronco pulmonar, né? E cone arterioso é o nome dessa região. E a artéria coronária esquerda, ela vem aqui e dá um ramo que é interventricular anterior. Olha o nome, interventricular anterior. Ela está entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? Então fica fácil identificar. O ventrículo está aqui, direito, a parede anterior dele, e aqui está o esquerdo. Aqui o átrio direito, ele envia uma projeção que eu chamo de aurícula direita. E a aurícula esquerda praticamente não aparece nessa imagem. Quem são os vasos da base? Os vasos da base é quem está situado na base do coração, né? Quem mantém relação direta com o coração. Então a aorta, aqui uma vista anterior, a aorta é um vaso da base, o tronco pulmonar é um vaso da base. Aí eu pergunto, a artéria pulmonar esquerda e direita é vaso da base? Não. Elas são ramos do tronco pulmonar. Então, o tronco pulmonar é vaso da base. A aorta é vaso da base. Cava superior, ela entra no átrio direito, é vaso da base. A cava inferior também é vaso da base, que nessa imagem é bem melhor a vista, né? Cava superior e cava inferior, elas penetram na cavidade. Elas levam sangue para a cavidade do átrio direito. As pulmonares, as veias pulmonares, também são vasos da base, as 4, porque chegam ao átrio esquerdo. Então, são quantos vasos da base eu tenho no coração? Eu tenho cava, tronco pulmonar, aorta, tronco pulmonar, cava superior, cava inferior, são aí 4, e mais 4 veias pulmonares. Portanto, nós temos 8 vasos da base. E aqui estão eles. A aorta está aqui, o tronco pulmonar um pouco abaixo, cava superior, cava inferior, as pulmonares aqui. Então, aqui é o átrio direito, aqui o átrio esquerdo, lá embaixo, os ventrículos. 4 veias, está mais rosadinho, porque está levando sangue arterializado lá dos pulmões para o átrio direito. Aqui a cava superior e inferior, delimitando o átrio direito. Então, traz sangue todo o corpo para essa região aqui. E notem que a aurícula direita é maior que a aurícula esquerda, que sofre maior pressão de volume sanguíneo que chega ao coração. Então, geralmente, vocês gravarem, as artérias da base do coração saem dos ventrículos. As veias que chegam ao coração chegam nos átrios. 2 no átrio direito e 4 no átrio esquerdo. Então, aqui uma outra vista, né, da cava superior e inferior. Notem lá o átrio esquerdo, né, e aqui uma grande seio coronário. Vamos ver mais à frente a função dele. Ele drena, na realidade, recebe sangue venoso que acompanha as coronárias, que acompanha os ramos interventriculares, que levando o sangue pobre em oxigênio para o átrio direito. O átrio direito recebe sangue em 3 locais, cava superior e inferior e do seio coronário. Aqui uma imagem de radiografia para mostrar a vocês, olha só, silhueta cardíaca bonitinha. Margem direita, ictus ou ápice do coração, a margem inferior aqui um pouco confusa com a cúpula diafragmática, aqui a margem direita e lá a aorta. Aqui uma vista no perfil, então nós temos os ventrículos. Olha aí o arco da aorta, mostrando bonitinho,
aqui o tronco pulmonar logo abaixo, né? As margens, como já falei, e aqui as cavas aí é um pouquinho mais difícil para vocês perceber agora nesse momento. Aqui o ventrículo direito, lá o ventrículo e o átrio esquerdo. Existe, o Instagram também sempre ajuda, né? Eu sigo praticamente um desses perfis, e esse, no caso, é do John Hopkins, né? O The Radiologist. Então, você tem ali alguns desenhos que mostram, desenho para você toda a radiografia do tórax, mostrando, então, o delineamento cardíaco, os níveis vertebrais, as costelas, né? As relações importantes. Vamos falar das câmaras cardíacas. Então, as cavidades cardíacas, nós falamos que ele é tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos. Peraí, mas e os aurículas? As aurículas, do latim, o termo quer dizer a orelha. São projeções continuadas dos átrios. Então, são só 4 câmaras mesmo. Então, há átrios 2, com suas aurículas, e 2 ventrículos. Então, vejamos. Então, essas câmaras cardíacas, como falei para vocês, tem 2 átrios, aqui o átrio direito e o átrio esquerdo, e com suas projeções auriculares, e 2 ventrículos, tá? Então, essa é a câmara cardíaca. Mais uma vez o videozinho para você entender. Aqui, câmara cardíaca ventricular, as atriais não estão aparecendo aqui. No outro momento, sim. Olha aqui o átrio esquerdo. Uma vista superior agora. Essa vista dos 2 átrios aqui inferiores. E lá das válvulas semilunares, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar. As circulações, é importante, já falamos do circuito cardiovascular. A grande circulação, falei, que sai do ventrículo esquerdo para todo o corpo, retorna aqui o átrio direito, a pequena circulação pulmonar sai do ventrículo direito, vai para os pulmões e retorna por 4 vezes ao átrio esquerdo. Circulação colateral acontece na periferia, é aqui, gente, é onde o sangue dá a volta. A artéria em capilares nutriu o tecido e está retornando agora por veias o sangue pobre em oxigênio e, às vezes, dependendo do gás intestinal, levando rico em nutrientes. Aqui no pulmão, o pobre em oxigênio e voltando rico em oxigênio. Tá? A circulação portal é específica lá do fígado, a gente vai falar mais à frente, e a circulação fetal está aqui. Como já comentamos sobre uma circulação pulmonar e grande circulação, vejam, o sangue, ele geralmente chega onde? Pela cava inferior e cava superior ao átrio direito. No feto, então, na circulação pré-natal, circulação fetal, a sangue, veja, a veia umbilical está vermelha, levando sangue mais arterializado para a criança. Corto umbilical, atravessou aqui o corto umbilical, então esse cordão umbilical ele é composto por uma veia umbilical e 2 artérias umbilicais que são helicoidais aí. E aí, veja, o sangue chega na criança por essa veia umbilical, chega até o fígado. Como não precisa metabolizar, então tem um ducto venoso aqui. Esse ducto venoso é um desvio desse sangue. Irriga um pouco aqui o fígado, desvia para a cava inferior, que já cai aonde? Lá no átrio direito. Então o sangue já metabolizado, rico em oxigênio, vem tudo da mãe, né? Além de oxigênio também vem tudo que a mãe ingere, inclusive álcool, drogas, tudo vai para a criança por aí. E aí chegou no átrio direito da criança, vai para o ventrículo direito. Só que nós temos aqui uma abertura entre o átrio direito e o átrio esquerdo, que eu chamo de forame oval, ou forame de Botalo. Então desvia a parte desse sangue, já está metabolizado, né? Não precisa ir para o pulmão. Vai para o átrio esquerdo, vai cair direto no ventrículo esquerdo para o corpo. Mas uma parte chega no ventrículo direito, ascende para o tronco pulmonar, chega ali nos pulmões, mas não precisa oxigenar, porque já está oxigenado, já está rico em oxigênio. E aí desvia para o ducto arterioso ou arterial, desvia para a aorta direto. Então o sangue já chega pronto da mãe, ele chega no átrio, uma parte vai para o ventrículo, outra parte passa para o outro átrio para cair no ventrículo esquerdo. O que entrou no ventrículo direito vai para o pulmão, mas, chegou na metade do caminho, vai um pouquinho para nutrir o pulmão só e o grande volume desvia para a aorta. Então, nasceu, né? Agora tem uma circulação pós-fetal, que nós temos até hoje. Cordão umbilical, corto umbilical aqui, a nossa veia umbilical vai virar o ligamento redondo, ou também no latim chama teres. O ligamento redondo é uma veia, então, umbilical oclusa. Fibrosou, porque não vem mais sangue daqui, cortou o cordão umbilical, e aí fica esse ligamento, que nós chamamos de ligamento redondo do fígado. O ducto venoso vai virar um ligamento venoso, não precisa mais daquele fluxo. Nasceu. O forame oval de Botalo se fecha, forma uma fossa oval. E aqui o ducto arterioso vira um ligamento arterioso. Né? Lá embaixo, o sangue sairia da criança por as 2 artérias umbilicais, né, mediais. Então, por artérias, por pressão de bomba cardíaca da criança, o sangue sai mais
rico em CO2 e oxigênio para ir lá trocar com a mãe, com aquelas duas arterinhas que nós mostramos agora há pouco. Então, temos os ligamentos umbilicais mediais, que eram as antigas artérias umbilicais. Aqui, alguns remanescentes da circulação fetal. Vejam, no feto, então, tem o ducto arterioso. No adulto, no coração, nós encontramos aqui o ligamento arterioso. E, às vezes, ele, pelo fato de estar aqui e ocorrer um processo de fibrose, né, desse desvio arterial, pode, às vezes, fazer o quê? Com que ocorra uma retração dessas camadas da aorta, aqui, formando uma coartação de aorta. Importante ligamento, que vocês vão entender quando estiver estudando o nervo vago esquerdo, o vago passa por aqui e deixa um ramo laríngeo recorrente para a laringe, tá? Então, vejam, a coartação de aorta, que eu mostrei agora, pode levar a essa situação na criança, né? E aí, no adulto, olha um exame de imagem, uma TC com reconstrução. Olha a coartação. O que é isso? Um estreitamento da aorta. A aorta, o arco, vai começar a descer, tem uma coartação aqui. Remanescentes da circulação fetal no coração. Falei, então, do ligamento arterioso. Falei, agora vamos falar no coração. Então, a parede interatrial, aquele forame oval, que era interatrial, se fechou. Tem que uma fossa oval, né? Então, era esse aqui, o forame interatrial. Ok? Então, ele se fechou, formou fossa oval, né? E aí, aqui, na embriologia, existe um forame interventricular que não se fecha também. Então, eu tenho aí um defeito septal patente, né? Então, eu tenho esse aqui, junto com o outro, eu posso levar uma criança a uma tetralogia de Fallot, transposição de vaso, falha no fechamento desses forames, a criança fica com uma síndrome que eu chamei anteriormente de blue baby, ou criança azul, as extremidades ficam azuladas, né? É uma tetralogia de Fallot, ok? Vamos falar dos estratos das câmaras cardíacas. Então, nessa imagem que mostrei anteriormente, eu tenho o endocárdio, eu tenho aí células que são endoteliais, né? Que são as mesmas que se encontram nos vasos sanguíneos. E eu encontro, logo acima, então, o estrato mais acima é o estrato muscular, que é o miocárdio. Olha, prefixo mio de músculo. Músculo do coração, é um músculo estriado cardíaco. Depois tem o epicárdio, que também é chamado de pericárdio seroso visceral. Mas, nessa outra imagem, vamos inovar as células aqui do endocárdio. Então, aqui o endocárdio, em contato com o sangue, com a cavidade cardíaca. O miocárdio, que é o músculo estriado cardíaco, né, veja com as estriações aqui, os discos intercalados. São um músculo que tem núcleos centralizados, únicos, né? E aqui o pericárdio seroso visceral, e lá ao outro lado dele, o seroso parietal, em azul. Células agora mesoteliais. Essa cavidade pericárdica, e lá a parte fibrosa desse pericárdio. Aqui, lembrando então que esse músculo, são para anestesiologia, tem mais ou menos uma média de 10 a 20 micrômetros de diâmetro, né? Comprimento de 50 a 100 micrômetros de comprimento, apresentam núcleos centralizados, únicos, né? E discos intercalados, criando essas linhas aqui. Tá? São células especializadas. Então, vejam, e aqui é imprescindível na histologia que entenda, então, um músculo que necessita de grande quantidade de oxigênio, né? Então, se eu tenho uma isquemia, que é uma redução de fluxo sanguíneo por uma obstrução arterial numa coronária, não vai ser para a região, então, essas células que precisam de oxigênio, elas sofrem com isso. É uma isquemia. Então, no cadáver, veja o coração. Aqui, o ventrículo direito, aqui o esquerdo, tem uma artéria interventricular, então separa, ou também chamada descendente anterior, separando o ventrículo esquerdo do direito. Aqui a coronária, então, esquerda está aqui em cima, ela bifurca, ela é curtinha, nasceu aqui na aorta, vem até aqui, divide em interventricular anterior, ou descendente anterior, e a circunflexa. A coronária direita é um pouco mais longa, ela vem até aqui, né, e dá um ramo que é a marginal direita, está na margem do coração, e outro ramo posterior, que é interventricular posterior. Nesses estratos, notem que eu tenho aqui, então, uma cavidade, um espessamento da parede muscular ventricular é mais espessa do que o ventrículo direito. Então, o ventrículo esquerdo tem uma parede mais espessa que o direito, porque ele se contrai mandando sangue para todo o corpo, o direito somente para os pulmões. Então, nessa imagem, olha o ventrículo aqui, um corte axial, o ventrículo direito, como tem uma cavidade com uma parede mais fina, e aqui a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa.
Entre os dois tem um septo interventricular, que na realidade, então, é também bem espesso, participa dos dois momentos. A contração aqui está dilatada, está relaxado, né? Agora, quando se contrai o coração, ele diminui a luz. Então, a contração é concêntrica, diminuindo a luz para ejetar o sangue, fazer uma fração de ejeção do sangue dos ventrículos para o destino que nós já falamos. Então, aqui está contraído, ok? Nota, então, o sentido da contração e diminuindo a luz. Aqui, mais uma vez, chamar a atenção, o ventrículo direito, olha a parede aqui do miocárdio, né? Aqui tem algumas estruturas, já fala mais à frente, que dão origem às válvulas cardíacas, nesse caso a atrioventricular direita, já aqui em cima a do tronco pulmonar, as semilunares, e aqui olha a espessura da parede do ventrículo esquerdo e os músculos papilares dos dois lados. A gente vai abordar mais à frente. Sobre a hipertrofia cardíaca, existem dois tipos, a hipertrofia fisiológica e a patológica. A fisiológica é a hipertrofia do atleta. Então, aquele atleta, quanto mais exige do organismo, mais a massa cardíaca exige. Então, ele tem uma hipertrofia excêntrica. Então, aumenta a massa muscular, né, a parede do ventrículo, mas aumenta a cavidade do ventrículo também. Agora, nessas duas imagens, notem aqui, eu tenho uma parede muito espessada aqui. Então, essa é uma hipertrofia patológica, é uma cardiomiopatia, vai reduzir a luz do ventrículo esquerdo, a luz do ventrículo direito, olha como está mais espesso. Então, notem, se eu tenho uma hipertrofia fisiológica, então aumenta a espessura da musculatura, mas também aumenta a cavidade, é proporcional. Então, é uma hipertrofia fisiológica do atleta. A patológica, ela aumenta a espessura, mas vai diminuindo a luz da cavidade. Então, é uma hipertrofia concêntrica, tá? Nessas duas imagens, consegue observar, então, essa hipertrofia. Isso acontece em cardiomiopatia, tá? Nessas imagens, consigo observar agora, então, esses ventrículos relaxados e que contraído. Como falei para vocês, então, eles se fecham concentricamente, a luz, quando se contrai. Então, o coração, quando se contrai, ele faz o sentido espiral, gente. Ele faz esse momento, ele fecha a luz, diminui a luz, e ao mesmo tempo em espiral, tá? Faz esse movimento aqui, constantemente, tá bom? Aqui, então, veja, o miocárdio e a parte muscular, especificamente, então, ela se organiza em uma organização de fibras musculares, tem um aspecto espiralado, né? Então, vejam, isso devido àquela formação embriológica no início da nossa apresentação, em que você tem um tubo pulsátil, né? E esse tubo pulsátil, então, ele vai se rodando, se projetando posteriormente, e aí esse desenvolvimento, esse desdobramento desse tubo pulsátil, vai levando à formação dessas camadas, uma camada superficial e uma camada profunda, né? Que envolve os ventrículos, dessa parede muscular. Então, imagina esse aqui, olha só, me parece... nós temos uma imagem aqui de uma espiral, né? E aqui foi dissecado. Então, já um desenho feito em 1669 por Lover. Torrent, em 73, já dissecou o coração. É como fosse, ele desenrolou. Imaginem vocês, a massa de pão. Quem já viu fazer pão ou enrolar pão? Aquela madeira que não sei o nome, enfim, para fazer pão. Você vai enrolando ou rocambole. Então, você vai enrolando. É mais ou menos assim. Ou imagine uma toalha torcida. Você torceu a toalha. É essa a organização das fibras. E acaba criando esse aspecto espiralado aí da musculatura cardíaca. Aqui, a gente consegue visualizar bem. Olha o aspecto do espiral. Então, o desenvolvimento como é, tá? Da musculatura. Ela fosse se reunindo nesse aspecto aqui. E aí, aqui em B, vocês conseguem observar as fibras musculares e a formação dessas válvulas. Aqui o sentido das fibras, tá? Aqui uma peça dissecada, que eu retirei de um artigo, mostrando então a porção do ventrículo. Ele está desenrolando aqui esse modelo, né, da musculatura do miocárdio. Por isso o coração tem esse aspecto espiral, parece uma toalha torcida. Aqui dá para ver melhor. Vejamos, então, uma camada externa e uma camada interna. Então, quando se tem contração, ou sístole, então a camada interna diminui em que? A luz, né, a contração circular, ok? E a camada externa superficial, ela é mais longitudinal, por isso desse aspecto de torcer toalha, tá? E aqui é uma organização bonita, mostrando, então, o sentido da camada superficial e profunda dessa musculatura, né? Então, como fosse, lembrando, parece uma letra 8,
Então, veja o sentido da musculatura ventricular, né? Outro sentido ventricular aqui, que se novela aqui em cima para os átrios. E aí a orientação dessas fibras musculares, vejam, no endocárdio, na parte interna, elas são o quê? Mais longitudinais. No miocárdio, a parte mais espessa do propriamente dito coração, então elas são mais transversais ou radiais. E no epicárdio, elas são mais circunferenciais. Então, quando se contrai, veja aqui o sentido delas, né? Nesse sentido longitudinal, aqui as radiais diminuem, a contração, então, da longitudinal é no eixo do coração, as radiais é no sentido concêntrico, né? E a circunferencial junto com a radial trabalha no sentido concêntrico, diminuindo a luz para contrair e ejetar o sangue. Nesse outro modelo, mostra, então, o sentido. Vejam, aqui em vermelho eu tenho as longitudinais, aqui as radiais e as circunferenciais. Então, no mesmo momento, eu consigo, como se estivesse torcendo uma toalha. Então, tenho a contração diminuindo a luz e diminuindo o eixo do comprimento. Isso faz com que ocorra, então, a fração da ejeção dos ventrículos para a aorta e para o tronco pulmonar. Então, mais uma vez aqui, uma contração, estou percebendo o sentido, né? Então, aqui uma contração isovolumétrica, né? O sentido que ocorre, que eu falei para vocês, e aqui a contração já fazendo a ejeção. Nesse corte inferior, se percebe, então, o aumento de contração circular, ok? Nessa organização, sentido dessas fibras acabam criando sulcos. Esses sulcos é que a gente vai perceber depois que percorrem as artérias, né, na superfície, delimitando, então, o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. Olha o sentido da musculatura aqui, como falamos há pouco. E aqui a organização, então, desses ventrículos, né, a sentido da musculatura das trabéculas cárneas, para o átrio, na realidade, as válvulas, né, átrio ventricular direita e esquerda, o sentido das fibras musculares das válvulas cardíacas, a profunda, então a camada profunda, e aqui a camada externa. Os sulcos que eu acabei de falar para vocês, então, aqui estão eles, e aí a gente observa a organização, olha o sentido das fibras aqui, outro sentido aqui embaixo no cicote, mesma coisa que a gente consegue visualizar nesse outro corte. No sulco eu vou ter aqui uma vista anterior artéria, passando para o sulco interventricular anterior, então a artéria interventricular anterior, que é ramo da coronária esquerda, e coronária direita, aqui no sulco, então, atrioventricular. Vamos falar, então, da morfologia interna das câmaras cardíacas. Então, como já falamos, são 4 câmaras, né, 2 átrios, 2 ventrículos, lembrando que do lado direito, então, circula sangue venoso, e do lado esquerdo, sangue arterial. Então, no átrio direito, agora abrimos o coração, né? Vamos observar, então, a cavidade. Então, nesse caso, o átrio direito recebendo a cava superior e a cava inferior, também o seio coronário. Quais são as estruturas aqui que eu encontro? Então, uma cavidade que também é muscular, mas é uma musculatura muito mais fina, composta, então, por músculos que nós chamamos de músculos pectíneos. Pectíneo vem do latim de pente, né? Então, de sedas longas, então, músculos alongados. Esses músculos pectíneos formam aqui a parede, então, anterior do átrio direito. Note que apresenta uma crista terminal, aqui que foi cortada nesse plano. Note que o átrio, que ele se continua com aquela cavidade, aquela aurícula, nesse caso, a aurícula direita, que é maior que a esquerda, né? Então, eu tenho uma crista terminal. Percebemos aqui, então, esses músculos pectíneos. Também nessa cavidade, os ósteos. Aqui o ósteo para a cava superior, o ósteo para a cava inferior. A cava inferior, ela apresenta uma válvula dela, né? Que é uma válvula, então, chamada de válvula de Eustáquio, ou válvula da veia cava inferior. Aqui eu tenho o ósteo para quem? Para o seio coronário, que drena o sangue venoso, então, de toda a parede miocárdica para o átrio direito. Também apresenta a margem desse ósteo, também se prendendo a válvula de Eustáquio, eu tenho uma válvula do seio coronário, que é também chamada de válvula de Tebésio. Bom, se prendem aqui ao átrio. Eu tenho aqui um remanescente da circulação fetal, que é a fossa oval com seu limbo da fossa oval. Imagine vocês como se fosse uma pegada na areia, uma depressão, né? Então, vocês vão observar na peça, no cadáver, no coração, essa depressão. Então, aí o limbo da fossa oval e fossa oval. Eu sei que exatamente aqui, nessa delimitação, eu estou na parede interatrial. Atrás dessa parede aqui,
que eu consigo visualizar ali 4 veias, eu tenho lá do outro lado o átrio esquerdo, né, que é formado pela confluência de 4 veias, praticamente, são as veias pulmonares. Aqui no átrio ainda, eu visualizo nesse septo átrio ventricular uma parte membranácea, então, tá? Por aqui vocês vão perceber que existe um nó sinoatrial, a gente vai falar mais à frente. E a abertura para o ventrículo direito, que eu estou vendo aqui a válvula septal, a válvula atrioventricular. Nessa outra vista agora, eu estou vista inferior do ventrículo direito. Nós estávamos aqui em cima no átrio direito, vamos para o ventrículo direito. Então, vamos seguindo o fluxo do sangue, né? Então, notem, aqui no ventrículo direito eu vou encontrar aquela parede muscular que no átrio tinha músculos pectíneos, aqui eu chamo de trabéculas cárneas. É algo parecido, mas os músculos um pouco mais curtos. É aquela camada profunda desse espiral muscular com que foi desenvolvido o coração. Dessas trabéculas cárneas se projetam alguns músculos, nós chamamos de músculos papilares. Esse caso é o músculo papilar anterior, que se prende a um outro músculo, uma trabécula septomarginal, certo que ela está no septo cardíaco aqui. Então, eu tenho aqui a trabécula septomarginal, também chamada de banda moderadora, músculo papilar anterior, vai existir, se esse anterior está preso à parede anterior, eu vou ter um preso à parede posterior lá, músculo papilar posterior, e um outro músculo septal. Então, eu tenho 3 músculos papilares, um septal, um posterior e um anterior. Então, eu tenho 3 cúspides que vão formar a válvula atrioventricular tricúspide. Então, cúspide seria a anterior, aqui a septal e lá a posterior. Quem prende, então, o músculo papilar apresenta algumas cordas, tem umas projeções tendinosas aqui, tecido conjuntivo fibroso, chamadas de cordas tendíneas. As cordas tendíneas, junto com os papilares, impedem que a válvula anterior ou a posterior ou a septal, elas se revertam para o átrio. Quando tem o fechamento então esses músculos ficam constantemente contraídos. Quando vai se fechar a válvula atrioventricular para que o sangue desceu do átrio para o ventrículo, para que não retorne, né, quando ele encheu o ventrículo vai se contrair, então a válvula se fecha. Só que o papilar, junto com as cordas tendíneas, seguram a válvula para impedir que ela se everta para o átrio. A mesma função de um guarda-chuva. O guarda-chuva tem aqueles ferrinhos, então tem aquele redomo, né, do guarda-chuva, e os ferrinhos impedem que ele se reverta. Mas, às vezes, dependendo do guarda-chuva, um vento forte pode fazer isso. Então, é o que o músculo papilar impede, que a válvula se projete para dentro do átrio. É essa a função do músculo papilar. Então, sempre brinco com os alunos para não esquecer, o papilar parece um paraquedista, né? E aqui, imagine, a válvula parece um grande paraquedas. Só que, só para comparar, para vocês não ficar mais fácil no sentido didático. Então, são 3, por isso tricúspide, atrioventricular direita. Note que dentro dessa mesma cavidade, né, eu vou ter já uma projeção mais lisa, é o cone arterial. Então, no ventrículo direito, o sangue chegou no ventrículo direito, encheu aqui essa cavidade, e aí, quando se fecha a atrioventricular, o ventrículo se contrai, o sangue vai nessa direção, pelo cone arterioso, em direção a quem? Ao início do tronco pulmonar. Aqui estão as válvulas, né, do tronco pulmonar, que são as semilunares, né? Semilunar anterior, uma direita e uma esquerda, essa esquerda aqui é a direita, então as semilunares. E aí, quando se contrai, que elas se abrem, o sangue vai em direção ao tronco pulmonar, tá? Então, aqui nós temos a delimitação do ventrículo direito. O átrio esquerdo, então veja, o sangue saiu do ventrículo direito, foi para os pulmões, oxigenou e retorna para 4 veias. Então, tenho aqui as veias pulmonares direitas, a esquerda foi cortada por conta dessa secção, esse corte através do átrio. Então, na realidade, o átrio esquerdo, ele é somente a confluência de 4 veias, uma câmara menor, né, com uma aurícula menor também, com um pouquinho de músculo. Note que ela é mais lisa, esse átrio esquerdo é mais liso. E aqui eu tenho ainda a válvula do forame oval. Nós falamos lá na parede interatrial, que é exatamente a parede interatrial. Então, essa cavidade é o átrio esquerdo. E aqui nós temos, foi cortada a válvula atrioventricular esquerda, que é a mitral, que a gente vai mostrar mais à frente. Então, o átrio esquerdo está aqui, e aqui embaixo eu tenho o ventrículo esquerdo. Notem a parede, a espessura dele, que é bem maior. Lá, a parte do septo interventricular, como fosse a parede interventricular. Lá atrás dela eu tenho aí o ventrículo direito. Nessa outra imagem, agora, eu tenho, mostrando, então, ainda o ventrículo esquerdo, o músculo papilar
né, do ventrículo esquerdo, então um papilar anterior e um papilar posterior. O que diferencia da atrioventricular direita e esquerda é que a esquerda só tem duas, então seria a atrioventricular esquerda bicúspide, né, ou também chamada de mitral. Por que mitral? Se a gente inverter essa imagem, aqui aquele chapéu do bispo, que nós chamamos de mitre, por isso válvula mitral, que lembra um mitre, que é aquele chapéu do bispo, tá? Então, por isso esse termo mitral ficou, mas anatomicamente nós chamamos de atrioventricular esquerda, bicúspide. Então, tem o papilar anterior e posterior, cordas tendíneas, aqui a válvula anterior e aqui a posterior. Então, essa é a relação daquele átrio que nós mostramos agora cortado com o ventrículo esquerdo, ok? E aqui, então, agora uma peça anatômica, vejam, o átrio está aqui, o sangue drena, então a entrada do sangue é aqui, do átrio para o ventrículo, aqui a porção, então, apical do ventrículo esquerdo, e quando se contrai o sangue sai para esse outro sentido, mais liso também, em sentido aorta. Então, a contração do ventrículo esquerdo manda o sangue para a aorta. Notem que o átrio esquerdo, então, ele está muito próximo, aliás, do lado aqui da aorta, né? Então, a entrada aqui é praticamente já a saída. Então, o sangue entrou aqui, encheu o ventrículo e já sai pela aorta, para todo o corpo. Vamos falar das válvulas cardíacas em detalhes. Então, as válvulas cardíacas, elas apresentam, então, esse músculo papilar, que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, que é uma projeção muscular da camada profunda aí do miocárdio, então, a projeção do endocárdio, na realidade, são projeções endocárdicas. Tem as cordas tendíneas, tem alguns livros como cordoalhas também, formando, então, a cúspide. A cúspide é essa porção alta aqui, que forma a válvula, né? Anterior, posterior, enfim. E aqui numa peça, durante a cirurgia, olha um papilar, e aqui as cordoalhas tendíneas. Aqui numa peça anatômica. Então, aqui são as cordas tendíneas, né? E lá unista a válvula, aqui o músculo papilar. Então, vejam. A válvula está lá em cima, tecido conjuntivo fibroso, né? Apresenta suas projeções, músculos papilares, aqui também. A continuação lateral a ela, então, tem a musculatura das trabéculas cárneas, que eu mostrei para vocês, né? E com sentido aquela camada profunda e a camada mais superficial da musculatura, que formam essa organização em espiral do coração. Então, aqui, essa válvula é a válvula da aorta, então, o ventrículo esquerdo está aqui, papilar aqui anterior e aqui o posterior. Vejam, então, o sangue vem do átrio, cai aqui no ventrículo, e ele vai sair daqui pela aorta. Então, a aorta está exatamente aqui, mais anteriorizada. E essa aorta, ela apresenta, então, aqui 3 semilunares, assim como a pulmonar. Meia-lua, onde eu tenho isso que eu chamo de semilunar direita, semilunar esquerda, e aqui uma semilunar posterior. Tá? Então, direita, esquerda e posterior. Somente a direita e esquerda tem um ósteo, estão vendo um buraquinho aqui? Essa abertura, esse ósteo, é da origem às coronárias, a coronária esquerda e a coronária direita. Elas surgem da aorta aí, exatamente no seio. Então, vejam, isso aqui eu chamo de lúnula, essa parede daqui da válvula, o espaço, a cavidade chamada de seio das válvulas, né? O também chamado de seios de Vassalva que ele escreveu, e aqui os ósteos, para a coronária esquerda e para a coronária direita. Logo abaixo delas, então, tenho aqui uma parte membranosa, um septo membranoso, né? Uma parte interventricular e uma parte atrial. Essa parte aqui interventricular e aqui a parte interatrial. Então, notem, aqui é mais lisa a parte do endocárdio do ventrículo, que é a saída do sangue. Então, quando o ventrículo se contrai, o sangue vem, empurra e fecha essa lúnula, ela acaba tocando na parede lá e abrindo um ósseo, grande ósseo da aorta para o sangue sair para a aorta. Quando ocorre o relaxamento do ventrículo, né, ele contraiu ao máximo, esvaziou, e aí por gravidade acaba descendo, retornando um pouco de sangue, esse sangue enche aqui as semilunares, esses bolsinhos, né, e acaba impedindo o retorno. E é nesse momento, quando enche os seios, é que o sangue migra daqui do seio para dentro dos ossos e vão irrigar o coração. Aqui uma vista, então, superior, a válvula atrioventricular, nesse caso aqui, à esquerda, mitral, né, e aqui à direita, então, tricúspide e bicúspide, 2 papilares, aqui eu tenho 3, né, um septal, um anterior e um posterior, aqui só tenho anterior e posterior.
Então, se prendendo aqui, tem um esqueleto fibroso aqui, nós chamamos. Esse esqueleto fibroso, então, é onde se prende a válvula do coração, se prende aqui a esses vasos, nesse caso, a aorta, está presa à aorta. E aqui eu tenho, então, trígono fibroso esquerdo, e aqui eu vou ter um outro trígono fibroso direito. Então, um tecido conjuntivo fibroso, né? E aqui no meio, então, aquele septo atrioventricular que eu havia falado antes para vocês. Aqui são as válvulas, né, anterior, septal e posterior da tricúspide, e aqui a anterior e a posterior da bicúspide. Notem, nesse momento, está aberta a válvula atrioventricular dos dois lados. O sangue está saindo dos dois átrios indo para os ventrículos, sístole e atrial. Aí, vejam que a válvula da aorta, que está aqui, e a válvula pulmonar, que está aqui, estão fechadinhas, os bolsinhos aqui, olha, semilunares. Lembrando que as duas coronárias saem da onde? Daqui, das semilunares, esquerda e direita, ok? Então, nessa peça, é muito claro isso. Agora, nesse momento, eu tenho o fechamento das atrioventriculares, né? O que aconteceu? Esse momento, o tum, né? O anterior é o tá. Então, aqui no tum, que é o fechamento das atrioventriculares, o sangue encheu, os ventrículos se encheram e estão se contraindo. Então, tem sístole ventricular. A ventricular direita está sendo pelo tronco pulmonar, então o sangue empurra as válvulas contra a parede, abrindo, saindo aqui, e quando ele retorna, ele acaba enchendo aqui os seios e vai para as coronárias, no caso da aorta, tá? Então percebemos aqui o momento em que acontece a sístole ventricular. Aqui mostrando essa relação, novamente, do esqueleto, né, fibroso do coração. O esqueleto fibroso, então, ele apresenta uma porção de fixa o pericárdio, né, nessa região aqui, e aí, do pericárdio em direção, eu tenho aquele esqueleto fibroso das válvulas, né, da válvula tricúspide e da válvula bicúspide. Lembrando, tem um trígono fibroso aqui esquerdo e o direito, e aqui um septo entre os dois, ok? Aqui um desenho agora organizado, tiramos as válvulas, tem, então, os dois trígonos, né, e lá o esquerdo aqui, o direito, e aqui esse anel, essa areola, onde se prende, então, as válvulas, ok? A aorta está aqui, então elas estão presas à aorta e também presos aqui a pulmonar, entre a aorta e pulmonar, tá? Pelo um cone, ok? Então, aqui nessa imagem, consegue visualizar isso, né? Mais uma vez aqui, momento de sístole atrial. Essa imagem maior, então uma vista anterior e vista posterior, ou face posterior do coração, face anterior do coração, então, e aqui as margens, né, margem direita e margem esquerda, uma vista superior, foi retirado o átrio para poder observar novamente. Então, aqui, observar o que? As semilunares, é uma regra fácil, gente, olha só. Eu tenho 3 semilunares, o tronco pulmonar, que vai do ventrículo direito para os pulmões, e eu tenho 3 também da aorta, a aorta o diâmetro um pouco maior. Percebemos que é sempre direita, esquerda, e na tronco pulmonar ela está mais na frente, então ela é a anterior. Válvula semilunar anterior, esquerda e direita, na aorta, válvula semilunar posterior, direita e esquerda, tá? Então, assim, para vocês entenderem a organização. É da direita e esquerda da aorta que saem as coronárias. Aqui, a tricúspide, mais uma vez um corte agora mostrando a atrioventricular direita. Então, percebam que ela se prende aos músculos papilares, cordas tendíneas, né? Também a parte da parede aqui do próprio miocárdio, o músculo papilar, a septal aqui, e notem, então, a válvula. Aqui é posterior, aqui é anterior, e lá a septal. Por isso aqui os músculos papilares septais. Notem aqui que logo acima eu tenho, então, a parte membranosa do septum, né? A porção atrioventricular e porção interventricular. Notem no átrio ainda, aqui, aquelas válvulas de Tebésio e a válvula aqui acima, que é da cava inferior. Aqui uma vista, então, da mitral agora, nesse corte. Olha o músculo papilar aqui anterior, o papilar posterior, as cordas tendíneas, e veja as válvulas, né? E se prendendo aqui, então, naquele esqueleto fibroso do coração. Aqui é uma posição, então, vejam aqui o momento de esvaziamento dos átrios, é o momento, então, da sístole atrial. Nessa outra imagem, agora, a sístole ventricular, que o sangue sai dos ventrículos. Aqui. Então, nesse vídeo, nós podemos observar a relação das válvulas, olha aqui, as válvulas atrioventriculares, né? Aqui, a atrioventricular é esquerda,
a direita já passou, vista superior, e as atrioventriculares, as do pulmão, pulmonares e da aorta. Então, esse videozinho fica bem interessante para a gente compreender o que acabamos de falar. As semilunares, elas podem ser vistas, né, até no exame de ultrassom, todas as válvulas, na verdade, são examinadas, né, o ultrassom aqui, consegue visualizar as válvulas semilunares da aorta. Então, mais uma vez para fechar, lembrando que as coronárias saem daqui do seio da válvula semilunar direita e esquerda da aorta. Aqui, momento de sístole ventricular, e elas estão abertas, né? Então, aqui ela acaba fechando as duas coronárias. Quando ocorre a diástole ventricular, elas se fecham, né? E aí o sangue enche, às vezes, esses vasos, os seios, e vão irrigar o miocárdio. Aqui uma peça anatômica mostrando, então, a aorta, a parede mais espessa do que a patoma pulmonar. Lá, então, tem o seio, a válvula semilunar anterior, aqui a direita e esquerda. Aqui eu vou ter a posterior, direita e esquerda da aorta. E essas válvulas, elas sofrem, então, aqui é só um exemplo mostrando para vocês, então, elas abertas sob pressão de bomba, então, a sístole, e aqui elas fechadinhas, então elas são lúnulas, essas paredes, são chamadas de lúnulas, né, e nódulos, esses pontinhos. E aqui, nesse momento, então, eu tenho o fechamento, né, dessa válvula, tanto da aorta quanto pulmonar, ok? E nessas válvulas, elas sofrem algumas doenças, então, cardites, né, endocardites, pode ser por conta de febre reumática, aquelas infecções constantes de garganta da criança, que geralmente são com os streptococos beta-hemolíticos do grupo A de Lancefields, vão aprender mais à frente, e acabam criando vegetações. Então, uma faringite maltratada, ou um indivíduo usuário de droga, uma periodontite, então, cárie, isso tudo pode levar a uma doença valvular, né, levando a uma cardite. Então, ou doença, ou malformação congênita também, essas inflamações, uma febre reumática, e essas vegetações que estão aqui vai ter sido, na realidade, resultado de inflamação, né, por conta desses micro-organismos patogênicos. E aí a válvula fica o quê? Estenosada, não consegue abrir. O sangue que está no ventrículo acumula no ventrículo. Se é no ventrículo direito, acumulando do direito, vai acontecer? Vai acumular o sangue no átrio direito, vai ter a turgência jugular. Se é no esquerdo, vai acumular onde? No átrio esquerdo e no pulmão. Pode ter um edema. Então, a criança ou o adulto pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí isso aqui tem que ser retirado e usado uma válvula protética, né? Então, a cardiopatia valvular, veja, uma estenose, uma diminuição da passagem do sangue, né? A válvula não abre totalmente, ou ocorre uma regurgitação, retorno, e aí você está levando uma insuficiência cardíaca congestiva. Aqui um exemplo de regurgitação da válvula, né? Nesse caso do átrio esquerdo. Aqui uma válvula cardíaca, né? Então, sendo preparada, né, para a implantação. Aqui ela é implantada num paciente, ok? Então, implantada na aorta ou no tronco pulmonar, ou ainda aqui nas atrioventriculares. Outro caso, estenose, aqui uma tronco pulmonar, né? A irrigação do coração. Então, como eu falei a vocês, eu tenho aqui a aorta, olha aqui o seio, então, da válvula, né? Seio, a lúnula, o nódulo, e aqui eu encontro nesse seio, né, das válvulas semilunares, que aqui está visto, eu tenho os dois ósteos para as coronárias. Então, a coronária surge daí, da semilunar direita e esquerda, e aí é por aqui que o sangue vai para o miocárdio. Então, vejam, aqui nesse momento eu tenho uma vista anterior, o sangue está saindo sob pressão de bomba cardíaca, lá empurrando as válvulas, a setinha está mostrando o fluxo, depois ocorre um fluxo retrógrado, né, depois do relaxamento dos ventrículos, retrógrado enche o seio, e aí é nesse momento que o sangue vai pelas coronárias para o miocárdio, dos dois lados. Então, aqui na peça cadavérica, olha só, então as válvulas, uma peça do coração de cadáver, né, o ósseo da válvula, a válvula mais frouxa. E aqui são um estudo que mostra as variações, onde ela pode ocorrer nessa direita e esquerda, do centro, né, um pouco mais à direita. Então aqui essa mais centralizada é a coronária esquerda. A direita ela varia um pouquinho de origem, quando considerado aqui todo o diâmetro desse seio. Então, olha aqui, coronária direita e coronária esquerda.
Somente em cima, aqui na base do coração, é chamada de coronária. Depois são chamadas de ramos, né? Elas terminam em bifurcando ou trifurcando. Então, acabando criando os seus ramos interventricular anterior, circunflexa, do lado esquerdo, do lado direito, marginal direita e interventricular, que a gente fala agora. Então, aqui, a coronária esquerda surgindo aqui lado daquele seio, coronária esquerda passou debaixo do átrio esquerdo, ela divide em interventricular, um ramo interventricular anterior, também chamado descendente anterior, o correto é interventricular anterior. E lá uma circunflexa, que dá uma volta, né, posterior. A direita, ela sai aqui, ó, coronária direita, debaixo, e margeia aqui com a aurícula direita. Então, a coronária direita está aqui, ela deixa um ramo principal, que é a marginal direita, e depois a interventricular posterior. Note que a interventricular posterior se anastomosa lá atrás com a interventricular anterior. Então, elas se anastomosam aqui, se une boca a boca. Assim como a interventricular posterior se une à circunflexa. Graças a esse circuito fechado, é que favorece, às vezes, a nutrição do coração. Assim como eu tenho uma artéria do cone arterioso aqui, um cone arterioso, dos dois lados, uma anastomose da coronária direita e coronária esquerda. Então, essa riqueza de anastomose que é importante. Aqui um exame de imagem, né, uma tomografia contrastada mostrando somente os vasos, né, a coronária lá esquerda e direita, e aqui a interventricular anterior, lá a circunflexa com os ramos diagonais, aqui a marginal, e interventricular posterior. Numa imagem, então, aqui a coronária direita, ela saindo aqui, ela deixa ramo para o nó sinatrial, que é o nó sinatrial é um nervoso, que vai conduzir o nosso marca-passo na todo o corpo, um ramo para o cone, e o outro ramo do cone vem da esquerda, depois ela vem embora aqui, coronária esquerda, e aí, coronária direita ainda, deixa o ramo marginal direito, e lá vai posterior, é interventricular posterior. Tá? Já a coronária direita ainda, agora uma outra vista, alguns raminhos anteriores para a parede, aqui a mais marginal direita, e lá a interventricular posterior. Aqui um exame de imagem mostrando isso. Agora, a coronária esquerda, menor aqui em comprimento, surgiu do lado da margem do tronco pulmonar, em interventricular anterior e circunflexo. Então, o interventricular anterior deixa alguns outros raminhos, que nós chamamos de ramos laterais, diagonais, né? Ramos interventriculares septais, e a circunflexa deixa alguns raminhos marginais esquerdos aqui e vai lá para trás, onde se une, aqui nessa outra imagem, se une a interventricular posterior. Uma outra imagem, mais uma vez, mostrando, em marca d'água, então, o ramo circunflexo, se anastomosa interventricular posterior, e esse ramo circunflexo deixando ramos posterolaterais, né, e ramos marginais. Bom, aqui para mostrar, então, a coronária está na superfície, né, na região epicárdica. Ela penetra com seus raminhos para a musculatura, a parede do ventrículo, né, e às vezes chegando até nessa região da trabécula aqui. Então, vejam, ela segue daqui da região do epicárdio, o miocárdio, e vai até subendocárdio, os seus ramos. E aqui um corte transversal mostrando, então, que elas, né, a interventricular anterior, junto com a interventricular posterior, elas do septo, elas enviam esses ramos e acabam se anastomosando aqui, anterior com a posterior. Então, um circuito fechado. Aqui, a marginal direita, seus ramos nutrem a parede anterior e parede posterior, dão a interventricular posterior, e aqui a esquerda. Agora, aqui os territórios, né, em vermelho é a interventricular anterior, do ramo da coronária, e que é a da coronária esquerda, da coronária direita em azul. Praticamente, é um pequeno predomínio aí da coronária esquerda para a parede, toda a parede anterior do ventrículo esquerdo, e um pouquinho mais da metade do septo. Já a coronária direita nutre a parede toda do ventrículo direito e parte do ventrículo posterior, ventrículo direito posterior, né? Aqui, para mostrar a vocês, então, que existem essas coronárias, que elas acabam circundando aqui as válvulas cardíacas, né? E aqui em dois cortes, né? Mostrando essa relação e podendo ter variações. Aqui uma imagem mostrando uma obstrução de um ramo coronário, né? Então, levando uma isquemia cardíaca. Essa isquemia pode ser por uma placa de ateroma, que é nesse caso aqui, ou por arteriosclerose, nesse caso
a aterosclerose leva com hiperlipidemia a uma placa de ateroma, então uma aterosclerose, obstruindo uma artéria e levando uma isquemia, então uma região infartada, né, engurgitada. E aí o sinal clássico, o sinal de Levine, então aquela mão ao peito, uma dor, então angina pectoris, né? São sinais, então, de uma síndrome coronariana aguda, porque houve uma obstrução, ou um trombo, ou uma placa, e o sangue não passa para aquela região. Então, uma dor reto-sternal que irradia para o pescoço, para o membro superior esquerdo, né? Então, esse sinal clássico de Levine. Então, é mão no peito, angina, porque está ocorrendo uma isquemia, uma diminuição de sangue para uma região. Então, cria uma região de infartada, né? A drenagem venosa do coração acontece, então, junto com a irrigação. No mesmo caminho. Então, no sulco interventricular anterior, tem várias veias aqui pequenas que se unem, se confluem, formando a veia cardíaca magna. Veia cardíaca magna, então, ela está anterior e dá uma volta aqui na margem esquerda do coração, lá para trás, drenando para aquele seio coronário. Aqui eu tenho algumas cardíacas anterior e média, e uma pequena aqui à esquerda, que elas drenam para o seio coronário posterior também, tá? E, veja, a média está aqui posterior, a anterior ela está aqui, aí eu tenho a média aqui atrás, drenando lá para a cardíaca, para o seio coronário. Então, vejam, e esse seio coronário para o ato direito. A aterosclerose, então, a formação, como eu falei para vocês, na túnica aqui média, de acúmulo de lipídio, né, formando essa placa de ateroma. Olha aqui, uma peça histológica e uma peça patológica. Então, isso é muito comum, formando essas plaquinhas e diminuindo a luz do vaso, né. Alguns fatores importantes, então, a idade, né, o envelhecimento, é mais comum nos homens, hipercolesterolemia, aumento da pressão sanguínea e tabagismo. E aí levando a esse tipo de aterosclerose. Pode acontecer aqui um ramo coronário saudável, ou qualquer outra região do corpo também que tenha bifurcação, formação de placas, essas placas estão aumentando, estreitando o local, e aqui às vezes forma um coágulo de sangue, acabando por obstruir essa região, né? Levando essa peça aqui, olha só a plaquinha, redução da luz. O tratamento da aterosclerose, então, geralmente uma angioplastia, né, é injetado um catéter aqui, é feito um procedimento de desobstrução, e ele é injetado, abre como se fosse um aramezinho, uma curetinha, e vem trazendo no seu interior, trazendo aquele objeto de obstrução, seja placa ou um coágulo, né. Então, outra situação no coração já não tem um certo controle na frequência cardíaca, é o marca-passo. Nós vamos falar do marca-passo natural. Isso aqui é artificial para poder ordenar, então, a frequência cardíaca. Às vezes, você se depara com a situação, né? Tem que fazer uma reanimação cardiopulmonar. Mas a outra situação pior é essa, que já está acontecendo muito em outros países, né? Estados Unidos, Europa, algumas pessoas que não querem ser reanimadas. E aí? Complicado, né? Aí é a questão da legislação, questão ética, mas algumas pessoas não querem ser ressuscitadas, né? A inervação do coração. Então, o coração, ele é inervado por um sistema nervoso autônomo, pelo nervo vago, que é o parasimpático, e pelo plexo simpático, né? Que sai desde aqui o gânglio cervical superior, os cervicais médio e inferior, e também de T1 até T4, T5, formando um plexo cardíaco, que ele subdivide em plexo superficial e profundo, e inervam o coração e a aorta. A porção simpática é essa aqui, e a parasimpática é o nervo vago. Então, aqui é o plexo cardíaco superficial e aqui o profundo. Foi retirado do coração, demonstrando somente a aorta. Então, essa inervação acontece através desses nervos, né, que chegam até aqui, e vão inervar essa estrutura que eu chamo de nó sinoatrial, que está aqui, né, nó sinoatrial. Ok? O parasimpático, então, ele tem aí, pelo nervo vago, ele tem um efeito contrário do simpático. O simpático estimula a frequência cardíaca e o parasimpático reduz a frequência cardíaca. Então, novamente aqui, a cadeia simpática em amarelo e esse amarelo com pontilhados pretos é o parasimpático, é o nervo vago. Chega essa estimulação até o coração, né, através do nervo vago, parasimpático, e simpático pela cadeia paravertebral,
levando à medula e aos centros superiores. Então, o nó sinoatrial. Essa inervação toda chega aqui no coração e aí se organiza num nódulozinho aqui. Esse nó sinoatrial. Sino porque está sino na cavidade, aqui no seio do átrio direito. E aí, esse nó sinoatrial, vou encontrar um outro, que é o átrio ventricular, aqui naquela região de transição átrio-ventricular. E então, eu tenho fibras nervosas que inervam todos os músculos pectíneos aqui no átrio, e umas fibras que inervam o átrio esquerdo, que é um feixe chamado feixe de Beckmann. E aí é o interatriais. Então, aqui sai um gatilho nervoso. Esse é o marca-passo natural. Então, ele estimula, olha, eu quero uma frequência de 80 por minuto. Ou, se eu me deparei com uma situação de luta ou fuga, um assaltante, por exemplo, aí eu aumento a frequência cardíaca. Isso é autonômico, né? A gente não tem controle. E aí ele estimula esse nó sinoatrial pelas fibras interatriais aqui, chega ao nó atrioventricular, que por sua vez migra pelo septo aqui, septo interventricular, em dois ramos, um feixe direito e um feixe esquerdo, para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito. É chamado de feixe de His, com células de Purkinje, ou feixe de His-Purkinje. E ele vai inervar a musculatura e os músculos papilares para quê? Para fazer aquele momento da sístole, ok? Então aqui o nó sinoatrial dispara a sístole atrial, há um retardozinho no nó atrioventricular para dar o tempo desse átrio esvaziar, e o nó atrioventricular agora segue o seu estímulo para o ventrículo para que ele se contraia. E aí que o ventrículo está cheio, se contrai e tem uma sístole ventricular. Olha o nó sinoatrial, onde ele fica aqui, é também chamado de sistema de condução do coração, atrioventricular, o nó atrioventricular, naquele triângulo de Koch, ou também, que eu chamei vocês de seio coronário, né? E aqui a ordem é essa, nó sinoatrial, passa para o atrioventricular, feixe de His, direito e esquerdo, com as células de Purkinje. Então, estímulo aqui, sístole atrial, contrai o átrio, dá uma paradinha nesse período, e aí está se contraindo, o estímulo vem para o feixe de His, e o ventrículo está cheio, esse estímulo nervoso chega ao ventrículo e estimula a contração, tá? Até uns raminhos que nós chamamos de ramos subendocárdicos. Aqui, mais uma vez, né, mostrando então que eu tenho o nó sinoatrial, o átrio ventricular, então os feixes interatriais, né? E lá os dois outros feixes, né, direito e esquerdo. Aqui mostrando o sistema condutor, lado esquerdo, na musculatura. E aqui eu falei para vocês as fases, né? Então tem o nó sinoatrial, ele, no primeiro momento, ele acaba disparando um estímulo, contração dos átrios, sístole atrial, e aí o estímulo chega a ter o nó atrial aqui, nó atrioventricular, segura, né, o estímulo, então já esvaziou o átrio todinho, já nesse momento que esvaziou o átrio, o que acontece? Encheu os ventrículos, fecha as atrioventriculares, e aí eu tenho um átrio ventricular que segue por feixe His-Purkinje, disparando para os dois ventres, e aí o ventrículo está cheio, estímulo, eu tenho aí a contração, né, a sístole ventricular. E aqui organizando esse entendimento no eletro é muito simples. A onda P é o esvaziamento do sístole atrial, tá? Aí o QRS, aqui eu tenho o estímulo atrial, sístole atrial, chegou o ventrículo encheu e disparou, então, para os feixes de His-Purkinje. Tem aqui a contração, a sístole ventricular. Já o segmento ST, aqui, então, é o período de relaxamento, relaxamento dos ventrículos. E aqui é a onda T, então já começa exatamente a porção final desse ciclo. O segmento ST estiver alterado daqui para cá, que é o relaxamento do ventrículo, e no relaxamento do ventrículo aqui eu tenho quem? O enchimento das válvulas semilunares, né? O sangue vai pelas coronárias, vai para o miocárdio. Nesse momento, se eu tenho alguma obstrução que não chega, que é nesse segmento ST, que é o relaxamento, eu tenho uma isquemia, eu vou ter uma alteração nessa onda. Então, vou ter uma onda que pode ser supradesnivelada ou infradesnivelada. Olha aqui, P até o Q é o momento de esvaziamento do átrio. Já do QRST é a contração dos ventrículos, tá? E o T já é uma nova repolarização. Isso pode ser visto pelo eletrocardiograma, ó, P, e aí eu posso verificar se tem uma... Estão vendo que é quadriculadinha aqui? Quadros maiores com quadrinhos menores?
Então, eu posso contar, se tem a mesma distância, então tem um ritmo sinusal. Se tiver uma alteração, já aí é de aumento de frequência, mas é sinusal, então tem uma taquicardia. Se está reduzido, mas é na mesma distância, tem uma bradicardia. Novamente, olha aqui, onda P, QRS, T. Então, esses são os momentos daqui, o P, o impulso que dissemina pelos átrios, né, e deflagrando, então, a contração dos átrios. E já o QRS, né, T até o T, já é o QRS, na real, impulso que dissemina pelos ventrículos, deflagrando a contração do ventrículo. Já a onda T é o retorno ao estado de repouso. Então, é essa onda que pode estar alterada, esse segmento. Aqui uma relação do ciclo cardíaco, que vocês vão verificar na fisiologia, né, e olha o tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, aqui, nesse momento aqui, eu tenho um tum, a primeira bulha, que é relativa ao fechamento das atrioventriculares, né, e aqui o relaxamento dos ventrículos, fechamento das válvulas do tronco pulmonar e da aorta, é o tá, é a segunda bulha, tá? Então, sístole e diástole. E aqui um normal, que é RST, vejo como aqui está alterado, ó. Olha, infradesnivelado, o momento que está em repouso o ventrículo, então eu tenho aí um infarto do miocárdio. Ó, a taquicardia a bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, aqui já é uma taquicardia ventricular patológica. Isso aqui é sob um exercíciozinho mais acelerado, você aumenta a frequência cardíaca, então você tem essa taquicardia sinusal. Aqui são outras patologias. Então, o infarto agudo do miocárdio geralmente se sente uma região esquemiada, leva as fibras nervosas até a medula aqui ascende para o encéfalo, e o feedback, que é a dor, então, irradiada por esse segmento aí do plexo braquial nervo ulnar, né? A reanimação cardiopulmonar, então, as mãos devem aproveitar, essa imagem está exatamente sobre o coração, os braços retilíneos a 90 graus, e o peso do corpo para fazer compressão do coração, do externo contra o corpo das vértebras, né? A criança já, ao contrário, se usa somente 2 dedinhos. Aqui, da linha mamária, 2 dedinhos, ou com os 2 dedos só. Você não vai usar essa mesma técnica. As variações anatômicas, é importante comentar, estamos terminando. O externo, então, ele tem um forame, uma formação embriológica. Nós publicamos um artigo aqui já há um certo tempo, em 2012, mostrando que é muito frequente em brasileiros. E qual o problema disso? O problema é que pode fazer punção, né, do externo ou acupuntura, e aí você faz uma lesão do coração. Aqui veja um cadáver, tem uma agulha perfurada, depois cerrei o externo, nós abrimos o externo e percebemos onde é que a agulha está. Essa agulha não é agulha de acupuntura, é uma agulha de punção, mas para mostrar a vocês o sentido que a agulha chega, aonde? A artéria marginal direita. Então, lesiona a artéria, sangra aqui dentro da cavidade pericárdica, e aí você tem um tamponamento cardíaco por conta desse forame, por acupuntura, né? E aí depois verificamos isso também em tomografia, publicamos, e mostrando que é mais ou menos de 3,5 centímetros a distância da pele até o coração para se lesionar com uma acupuntura, né? Então, vejam esse trabalho muito citado na literatura, o forame aqui, tomografia, porque diziam que não podia existir essa relação e ser visto na tomografia. Está aí, uma frequência de 16% em brasileiros. Bom, gente, é isso aí. Se não houver altos e baixos na sua vida, nós morremos. Aqui é uma brincadeira para mostrar a importância do exercício, né? A importância do exercício físico para a saúde do coração. A morte está por aqui, sempre quem segue a área da saúde está lutando contra essa senhorita, então ore bastante, estude bastante, porque nós constantemente estamos num jogo com ela, né? E aí, sempre o estudante, ele é a única luz da madrugada aqui, é o que acumula bastante livros, né, quem estudou bastante, e aí é bem-vindo ao clube. Bom, essa é a nossa referência utilizada para a aula, né? Então, gostaria de agradecer a todos, deixo aqui meus contatos, o e-mail da UF, o e-mail particular, aqui um perfil do Instagram que eu só utilizo para publicar material didático, e o nosso canal, que é o Humane Anatomy, um canal dos professores do Departamento de Morfologia da UF, onde nós postamos algumas aulas lá, algumas palestras. Muito obrigado.